Feliz aniversário, PIB, que coisa boa, que Deus continue abençoando muito, abundantemente, essa igreja, que alegria estar aqui, pastor Juan, Keila, que presente, poder participar desse tempo com vocês, que Deus continue usando vocês e abençoando o ministério de vocês nessa cidade, que essa igreja continue abençoando, não só essa cidade, mas o Brasil. Um beijo, um abraço para toda a equipe, gente, que eu quero muito bem. Que coisa boa poder estar aqui nesse tempo tão especial. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com você. Eu convido você para abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 12. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Deus já tem falado ao longo desse mês inteiro aí, e não só ao longo desse mês, mas ao longo desses 111 anos, a palavra de Deus tem sido presente, tem sido instrumento para transformar o que Deus está fazendo na nossa vida, e que hoje Deus continue falando nos nossos corações. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Antigo Testamento. Uma técnica boa para abrir abre em Salmos, porque Salmos vai ser mais ou menos no meio ali, e aí você só identifica se é antes ou depois de Salmos, facilita muito a vida. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12 está escrito assim: Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispa e Gesana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Hoje eu quero falar sobre a bênção de Deus no passado, no presente e no futuro. Nós vemos desfrutando nos últimos 111 anos o que Deus tem feito na nossa vida, na nossa cidade, na nossa igreja. E às vezes a gente não cria marcos, a gente não cria memoriais. E esse texto de Samuel nos fala da importância dos memoriais. Samuel cria ali um momento onde ele diz assim: eu quero criar um memorial, eu quero celebrar. E a fé cristã, ela é uma fé de memoriais. Você vai ver que Deus, quando tirou o povo do Egito, ele diz assim: olha, vou estabelecer com vocês a Páscoa, porque a Páscoa vocês vão falar de geração em geração o que aconteceu. E hoje a gente tem a Bíblia por completo, mas até então a tradição era via oral, então era um falando para o outro, contando as histórias, e os rituais e os marcos ajudavam nesse processo. Estava conversando com o pastor Juan e com a Keila, e eles falando da importância dos rituais na família, de celebração, de ter um momento onde a nossa família entenda o que está acontecendo e passar por esses rituais também. A gente tem rituais no mundo como o aniversário, a gente tem os rituais, né? E aí eu e meu amor, a gente tem um ritual de casamento, e aí você vai tendo os rituais. E se você não tem os rituais, você acaba passando muito no piloto automático. Eu estava fazendo um processo de mentoria com alguns executivos, e eu falei um negócio interessante. Eu falei assim: olha, existem 4 rituais que todo mundo tem que ter pré-estabelecido. Eu preciso ter um ritual para alinhar e revisar a minha vida. Eu tenho que ter um momento para parar, para alinhar como é que estão os meus valores, se eu estou andando de acordo com aquilo que eu tinha sonhado, reavaliar, entender o que avançar, o que retirar. Mas eu também tenho que ter rituais para celebrar. Eu tenho que ter rituais para comemorar, para festejar, para agradecer, porque senão a gente fica só querendo o próximo passo, né? O próximo, e a gente acaba virando um piloto automático. E aí olha que coisa perigosa, a gente faz muito rápido as celebrações, próximo, e quando acontece um momento de tristeza, a gente faz um marco na tristeza. É o contrário. Eu conheci uma amiga lá em São Paulo, cheguei na casa dela, a casa estava toda com meia luz,
tudo bagunçado na casa, o colchão dela na sala, e aí eu sentei no sofá, ela foi pegar água para mim, eu sentei no sofá. Eu não sou tão curioso, mas o notebook dela estava aberto em cima do sofá e estava com uma pesquisa no Google, e eu só olhei de lado, eu não fiz nada, eu só olhei, e a pesquisa do Google era assim: filmes para chorar muito. Não era filmes para chorar, filmes para chorar muito. E não sei se vocês sabem, mas o Google tem como uma das trends que mais bomba filmes para chorar, que é normal, e é importante, e é bom as pessoas chorarem. O problema é que ela tinha acabado um relacionamento, ela estava num momento de transição, e não era tempo dela chorar muito. E sim, existe o luto para o fim de um ciclo, mas eu tenho que ter cuidado com os marcos que eu crio na minha vida. E aí eu perguntei: por que você está ouvindo essa música? É que essa música lembra o meu ex que me traiu. Ela criou um memorial sobre algo trágico na vida dela, para criar uma lembrança negativa. Isso é muito perigoso. Eu não estou falando que eu não devo celebrar o luto, passar por momentos tristes, ter momentos de tristeza. Eu estou dizendo para não criar marcos, porque é perigoso criar marcos nesses momentos. E aí, eu estava um dia assistindo as Olimpíadas, as últimas Olimpíadas, de madrugada. Eu gosto muito tenho muito insight à noite. Do lado da minha cama, geralmente tem caneta e papel, e no sofá, quando eu estou assistindo TV, também tem caneta e papel, que vem um insight, eu anoto. Eu estava assistindo de madrugada, com sono, mas o vôlei estava muito legal, e eu estava assistindo. E aí, as meninas do Brasil estavam perdendo. Aí elas fizeram um ponto. Sabe o que elas fizeram? Comemoraram. Perdendo, mas fizeram um ponto. Aí o sono saiu na hora. Aí continuou. Fizeram um ponto, elas comemoraram. Fizeram um ponto, elas comemoraram. Aí eu disse assim: isso é princípio do vôlei. Veio um insight, princípio do vôlei. Eu estava contando isso num lugar, num evento, a pessoa disse assim: o nome poderia ser melhor. Eu disse assim: poderia, mas é meu, coloco o nome que eu quiser. Eu vejo o povo colocando nome nas estrelas, nada a ver, só porque foi eles que acharam. O princípio é meu, princípio do vôlei. Cria o seu princípio e coloca o seu nome, né? E aí, qual é o princípio do vôlei? Quando acontecer uma coisa ruim, vamos para o próximo. Vamos para o próximo, porque a vida vai ter momentos ruins. É normal, a vida faz parte de ter momentos de tristeza. Quando acontecer um momento feliz, celebre e marque esse momento. E aí, quando você celebra e marca esse momento, você prepara. Então, tenha rituais para celebrar, mas tenha também rituais para executar e avançar. Tem hora que a gente não tem que sonhar, a gente só tem que fazer o que tem que fazer. Tem momento que parece que a gente está no aeroporto e tem aquela esteira que faz você avançar. E eu fico indignado quando eu estou na esteira e tem uma pessoa parada. Eu digo assim: a esteira é uma oportunidade para eu chegar mais rápido perto do voo e descansar lá. Aí a pessoa fica parada antes de chegar. Eu digo assim: é desperdício de tempo. Se você está no momento que tem uma esteira para você, aproveita, avança, vai para cima, porque você está num tempo. Tenha rituais para isso, e também tenha rituais para sonhar e planejar. O grande ponto é que a gente tem que ter isso prévio. Eu não posso esperar chegar o momento ruim para criar momentos de celebração, não posso, tem que ser prévio, eu tenho que estar preparado para isso. E Samuel estava fazendo mais ou menos isso aqui nesse texto. Eu quero dar um contexto do que está acontecendo antes desse texto. O que aconteceu em Samuel? Vocês estão estudando aqui os heróis da Bíblia, e no primeiro capítulo a gente tem a história de Ana, Eucana, e depois de Samuel. Logo depois desse texto, aí começa essa história. E aí no primeiro momento Samuel recebe um chamado de Deus. E é coisa linda a história, porque ele começa a escutar a voz de Deus, mas ele não discerne a voz de Deus. E aí, avançando mais um pouco para frente, Israel entra numa briga contra os filisteus. E essa briga não deu certo, gente. Israel perdeu. Parecia o Brasil contra a Croácia. Faltavam 4 minutos. 4 minutos. Nessa guerra que eles perdem, morrem 4.000 homens. Mas isso não foi o pior. Além de morrer os 4.000 homens, a arca do Senhor foi roubada. A arca representava a presença de Deus.
E não só a arca foi roubada, como Eli, o sacerdote, e seus 2 filhos morreram. Esse é o contexto onde Samuel vai edificar esse memorial. Mas vamos avançar, e aqui eu quero ler com mais calma. De repente os filisteus que tinham roubado a arca começam a ter juízo de Deus, porque a arca não era para estar fora de Israel. E onde a arca passava tinha consequência, tinha problemas. E aí o povo começa a ficar com medo dessa arca que representava a presença de Deus. Desde o templo até doenças, várias coisas aconteceram porque os filisteus tinham tirado a arca, algo que não era deles. Não queira o que não é seu, porque vai dar ruim para você. Fica com aquilo que Deus te deu, cuida do que Deus te deu. Não fica querendo o que o outro tem, o que o coleguinha tem, isso não faz bem. Mas agora eu quero que você abra comigo em 1 Samuel capítulo 7 e versículo 3. Samuel convoca para um reavivamento. Olha o que está escrito no texto. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará da mão dos filisteus. É interessante esse texto porque Samuel entende que todo o processo de restauração começa com arrependimento, começa com retornar, e ele está dizendo assim: retornem, vamos voltar a buscar o Senhor, vamos voltar às origens, vamos voltar a buscar, vamos voltar ao primeiro amor. É isso que Samuel está convocando. E Samuel, então, o povo de Israel começa a se mobilizar para ver o que Deus estava fazendo. E é muito lindo ver o que Deus está fazendo aqui, porque o povo começou a se mobilizar. Estava acontecendo um desafio muito grande, mas o povo começou a ouvir a voz de Deus, assim: nós precisamos voltar a edificar, precisamos voltar a construir. Quando a gente avança mais um pouquinho, olha o que acontece quando o povo de Deus começa a se mobilizar para um reavivamento. No versículo de número 7, olha o que está escrito, 1 Samuel 7,7. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas estavam se reunindo em Mispa, mobilizaram seus exércitos e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam dos israelitas, os israelitas ficaram muito assustados. O povo ficou: eita, a gente já sabe o que aconteceu lá atrás. A gente vai ter outro texto, lá morreram 4.000, depois morreu mais 30.000. Então foram 34.000 pessoas do exército de Israel que foram mortos. Quando o povo, os filisteus perceberam que Israel estava se unindo para voltar a buscar o Senhor, disseram: vamos aproveitar para liquidar o povo de uma vez, vamos acabar com eles. Ou seja, quando o povo de Deus começa a se reunir, quando a gente começa a querer buscar mais a Deus, quando a gente começa a se engajar na reino de Deus, o que é que vai acontecer? Empecilhos, o inimigo vai começar a se levantar, vai querer atrapalhar, porque ele não quer que o povo se reúna, não quer que o povo esteja junto para buscar o Senhor. Avançando um pouco mais, Samuel então chega nesse texto onde a gente leu, onde ele erigiu esse altar. E o nome da pedra é interessante, porque Samuel coloca o nome da pedra de Ebenezer. E ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a palavra que eu tenho para nosso coração nessa noite é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Foram 111 anos caminhando, e vão ser mais 100 para frente, e até aqui nos ajudou o Senhor. Na nossa vida aconteceram vários desafios, muitas lutas, muitas coisas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho aqui um convite para nós olharmos para 3 dimensões: passado, presente e futuro, refletindo sobre Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando a gente olha para o passado, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é um convite à gratidão. É um convite para celebrarmos tudo o que Deus fez na nossa vida até aqui.
É um convite para celebrarmos tudo que Deus já fez na nossa vida. É um convite para a gente olhar e reconhecer Deus nos pequenos detalhes. A gente precisa aprender a ser grato pelo ordinário. Porque às vezes a gente quer ser grato pelo extraordinário, né? A gente quer ser grato pelo grande mover de Deus, e isso é muito bom. Mas a gente esquece que a bênção de Deus está na nossa ordinariedade. Eu lembro quando a gente mudou de casa, e a gente estava lá em casa, e o chuveiro queimou no inverno. Chuveiro queimou no inverno. E era um final de semana emendado de um feriado. Nada estava aberto, nada funcionava. E a Sara falou assim: amor, eu nunca agradeci pela água quente do chuveiro. Como é que pode? Amor, o banho é tão importante para mim. Porque ela não toma banho, ela faz terapia no banheiro. E o pior é que a Esté está indo no mesmo caminho. A gente tira a Esté do banho, ela começa a chorar. Gosta de banho. Igual a mãe, banhozinho quente. E a Sara falou assim: amor, o banho é tão importante para mim. É um momento tão de Deus, é um momento que eu sou tão, eu louvo eu disse assim: amor, só não pode louvar o show todo, por causa do negócio de água, da crise também, tem esse problema, tem que pensar nisso, né? Mas ela gosta de banho. Mas o ponto é, a gente nunca tinha sido grato pela água quente. Conheci um amigo, a filha dele tinha um problema crônico que não tinha cura. A filha dele não gostava de comer, e ele foi investigando, e ela tinha um problema raro. O problema dela ela não conseguia sentir cheiro. E o apetite vem por causa do cheiro da comida. A gente acha que o que dá vontade de comer é o olhar, né? É o visual, não é. É o cheiro. E aí ele começou a falar sobre as nossas narinas, quantos cheiros conseguem, não sei o que. Foi muito legal, mas eu não gravei nada. Eu podia ter anotado, né? Eu não gravei a informação. Mas ficou isso. E eu cheguei em casa cheirando meu amor, cheirando tudo. E ela disse: o que é que você está fazendo, meu amor? Eu disse assim: é tão bom poder cheirar. Eu estou falando isso porque são coisas ordinárias que a gente esquece, e a gente não agradece a Deus, e a gente só percebe quando perde. Até aqui nos ajudou o Senhor. Parece que quando eu vejo o Samuel dizendo até aqui nos ajudou o Senhor, é dizendo assim: gente, vamos olhar para trás e perceber que nós já passamos por Faraó, nós já passamos por fome, passamos pelo deserto, mas até aqui nos ajudou o Senhor. No nosso casamento já passamos por desafios, já passamos por muitas tribulações, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Na nossa fé já passamos por vários momentos, mas até aqui nos ajudou o Senhor. A gratidão é lembrar com alegria de tudo que Deus fez por nós. É celebrar, é deixar o coração em festa. Eu preciso celebrar aquilo que Deus está fazendo, coisas grandes e coisas pequenas. Perceber Deus nas pequenas coisas. Conheci um outro amigo lá em São Paulo, que ele tem um nível alto de daltonismo e ele não consegue distinguir cor. E aí a ironia quis que ele trabalhasse com edição de vídeo. E ele é muito bom, fantástico menino, mas ele tem esse problema. Um dia ele me chamou para ajudar, mas eu pensei que era brincadeira. Ele disse assim: Augusto, me ajuda aqui porque eu não consigo distinguir cor. Que cor é essa aqui? E eu quis zoar ele, me arrependo até hoje, assim. Porque ele pegou e disse assim: Augusto, eu estou falando sério. E eu não queria acreditar. Ele mostrou o laudo médico. Eu disse assim: eita mano, me perdoa. Foi para outro lugar a conversa. E eu fui tentar remendar, não deu mais. Graças a Deus até hoje ele é meu amigo. Mas eu comecei a olhar: Deus, quantas cores lindas a gente tem, quantos tons maravilhosos a gente tem de cor. Você olha para o nascer do sol, a gente estava lá no Ceará, o nascer do sol na praia assim, você disse assim: meu Deus do céu, eu nem sei que cor é essa, não sei distinguir. Mas eu sei que os meus olhos conseguem contemplar aquilo que Deus está fazendo, as maravilhas de Deus. Seja grato, tenha um coração celebrante pelas bênçãos de Deus na sua vida.
Quando vier para o culto, venha com o coração celebrando, comece a vir no carro, pedindo às pessoas que estão no carro com você, e aí, pelo que vocês querem agradecer a Deus hoje? Essa semana o que aconteceu, e comecem a cultuar no caminho. Aqui, quando a gente chega na igreja, é só o ajuntamento do culto coletivo, mas o culto começa em casa, a gente vem adorando desde o caminho. A gente precisa olhar para o passado e ter gratidão. A gratidão é um antídoto contra a murmuração. Você não vai conseguir ser grato e murmurar ao mesmo tempo. Eu tenho uma lógica, problemas acontecem, momentos difíceis acontecem, reclamação a gente tem. Eu tenho uma lógica, toda vez que eu falo em voz alta algo ruim, eu trago algo bom também. Por quê? Para lembrar que a gratidão quebra o ciclo da murmuração. E nós precisamos lembrar que existe uma diferença de lamentação para murmuração. O que é lamentação? Lamentação é eu compartilhar com Deus como está o meu coração, eu abrir com Deus e com os meus irmãos em um ambiente de segurança. Murmuração, um amigo meu falou assim, é falar mal de Deus para as outras pessoas. Sabe quando a gente junta com o povo e começa a falar mal de alguém? Pai, você viu fulano? Crente não faz isso, mas acontece, né? Murmuração é falar mal de Deus para os outros. Como é que eu quebro o ciclo da murmuração? Com gratidão, louvando a Deus. E aqui tem um detalhe: seja grato pelas coisas banais, as coisas simples. Tenha e enche o seu coração de contentamento. Essa é a primeira lição que eu vejo quando eu olho para Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Olhando na segunda dimensão, olhando agora para o presente, quando Samuel diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, ele nos fala sobre confiança. Então quando eu olho para o meu presente, olho para o meu passado com gratidão, mas eu olho para o meu presente com confiança. Não confiança no meu próprio punho, não confiança porque eu sou bom, não confiança porque eu sou forte, confiança porque eu acredito no caráter de Deus, eu sei que Deus é bom em todo o tempo. Eu sei que falar isso em momentos de bonanças é muito fácil, mas quando você está passando pelo vale, quando você está passando pelo momento difícil, voltar a acreditar e confiar em Deus é muito desafiador. Por isso que eu tenho uma palavra para você que está passando por esse momento desafiador hoje, está passando por uma crise, não vê perspectiva, não sabe como. A palavra que eu tenho é um texto de um hino que diz assim: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, mas as circunstâncias não dizem isso. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, mas não tem azeite, está faltando farinha. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. A gente precisa acreditar em Deus e confiar no caráter dEle, mesmo quando não temos perspectiva. Mesmo quando a gente não enxerga, porque senão a gente vira Tomé, né? Tomé é aquele que vê, ele tem que ver para crer. E a fé é justamente eu não entender, eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas eu confio e acredito que Deus está trabalhando. Olha o que diz em Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom, é um refúgio nos tempos de angústia. Quando você olhar para o seu presente, lembre-se que o Senhor é bom, Ele continua sendo Deus. Tem um outro texto que me marca muito em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Olha o que está escrito nesse texto:
Deixa eu ler aqui na minha Bíblia que fica melhor. Mas olha o que está escrito em Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é minha força, Ele torna os meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar por lugares altos. Esse texto faz o meu coração tremer, porque ele diz assim: olha, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não enxergue, mesmo que as adversidades sejam todas contrárias, eu continuo confiando no caráter de quem me chamou. Eu lembro daqueles jovens que foram jogados na fornalha, que zombaram deles, disseram assim: será que o Deus de vocês vai salvar vocês da fornalha de fogo ardente? Assim: olha, rei, nós acreditamos que Deus pode nos livrar, mas mesmo que Ele nos livre, mesmo assim nós não nos curvaremos diante das imagens, nós continuaremos confiando em Deus, porque Ele é bom e Ele sabe o que faz. O evangelista Moody, ele explicando esse texto, ele fala o seguinte: a menção da figueira, da videira e da oliveira, dos cereais e dos rebanhos, abrange toda a linha de produtos agrícolas dos quais a nação de Israel dependia. Esse texto está dizendo o seguinte: crise generalizada, mesmo assim nós vamos continuar confiando no caráter de Deus. Durante esses 111 anos, eu tenho certeza que ano após ano, vieram os desafios, vieram os problemas, mas o povo, os discípulos de Jesus aqui reunidos diziam: nós vamos continuar confiando e acreditando no caráter de Deus, e quando as circunstâncias não foram favoráveis, vamos continuar acreditando no Deus que nos chamou. Esse texto de Abacuque nos fala, primeiro, que as dificuldades são reais na vida. O fato de sermos discípulos de Jesus não nos isenta da dor. Não. O fato de nós sermos discípulos de Jesus não nos tira a possibilidade de ter e passar por momentos difíceis, de luto, de tristeza, de problema, de dificuldade. Não nos isenta. Mas um segundo ponto é: Deus nos capacita para passar pela dor. Esse texto nos lembra que não importa o problema, Paulo vai dizer que não sobreveio nenhuma tentação maior do que nós possamos suportar. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, diga assim: eita Deus, como eu sou forte, eu não sabia que eu era tão forte assim, porque só vem na medida que eu posso aguentar. Então, quando vier, diz assim: eita, é porque meus lombos aguentam. Isso aqui é porque meus lombos aguentam. Então Deus, se veio a luta, vem a força também para me ajudar e me fortalecer a passar por esse momento. E por último, Deus está agindo mesmo quando você não vê. Esse texto é um convite a confiar de maneira deliberada em Deus. Quando você olhar para a sua vida, lembre-se que Deus está trabalhando por você e em você, porque senão nós temos um perigo, que é nos comportarmos como se nós não confiássemos em Deus. É um risco muito grande a gente ser cristão de discurso e ateu na prática. No discurso eu louvo, no discurso eu falo que acredito, mas na prática eu não confio de verdade. E a minha oração é que Deus nos encha de confiança para dizer: mesmo quando eu não puder enxergar e perceber, eu posso confiar e acreditar que Ele está trabalhando por mim. Eu olho para o passado com gratidão, eu olho para o presente com confiança, e eu olho para o futuro com esperança. Ebenezer, até aqui nos chamou o Senhor.
Até aqui nos abençoou o Senhor. Até aqui o Senhor teve conosco. Parece que eu vejo Samuel convocando o povo estava com medo nesse momento. Quando Samuel chama eles para esse momento, o povo estava com medo, porque eles tinham perdido a guerra, tinham perdido o sacerdote, tinham perdido soldados, e a arca do Senhor foi roubada. E aí Samuel edifica e diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E ele fala: olha para trás, gente, olha o que Deus já fez por nós. E quando a gente olha para o passado e se torna grato, a gente celebra, o nosso coração se enche de quê? De fé. Aí ele fala: olha para o presente, porque Deus está agindo hoje, não tem mais. Se o Senhor foi conosco no passado, Ele continua conosco hoje. Mas eu parece que vejo Ele também olhando assim: mas olha para lá, esses 111 anos não é o fim, nós não estamos nos últimos capítulos, é só o começo, tem mais muito para lá frente, até Jesus voltar nós vamos continuar aqui, celebrando, louvando, engrandecendo, formando discípulos para a honra e glória do seu nome. Nada vai parar a igreja. O Coliseu não parou a igreja, já dizia aquele hino lindo. Esses dias eu estava assistindo de novo o filme do Gladiador, e me inspira muito aquele filme, fala de propósito, de liderança, para mim é um dos melhores filmes da vida. E quando eu estava assistindo, eu digo assim: mano, vários dos discípulos de Jesus morreram nessas arenas aí, lutando com leões. Lá na janela 1040 nós temos discípulos de Jesus hoje sendo decapitados, morrendo. E sabe qual é a minha oração pelo Brasil? Deus nos enche de poder, para que a gente tenha coragem, não só de cultuar de boca, mas se for preciso, assim como o apóstolo Paulo, dar a nossa vida pelo Evangelho. Não é crente nominal, não, eu dou a vida, eu estar ali no altar. Olhar para o futuro com esperança. Quando fala de fé, existem 3 níveis de fé. O nível 1 é a fé do acreditar. Acredita em Deus? É o primeiro nível. E é engraçado, porque a Bíblia vai falar que o diabo acredita em Deus. Então acreditar em Deus é o começo, mas olha, o diabo também acredita. Então, tem um segundo nível, que é: eu confio no caráter de Deus. Não é que eu vou manipular Deus para fazer o que eu quero. Não é que se eu tenho fé, acredita, pensa positivo, vai acontecer as coisas. Não é essa fé. A fé de confiar em Deus, que eu sei que Deus está cuidando de mim, eu sei que Deus tem o melhor para mim, e apesar das circunstâncias, a bênção dele está sobre mim. É a fé que Paulo traz quando ele está escrevendo aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa fé não é a fé de conseguir para conquistar, é a fé de suportar. É a fé que diz assim: eu sei padecer necessidade, eu sei ter riqueza, eu sei ter pouco, eu sei ter muito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma fé vibrante, né? Não é aquela fé que diz assim: se tiver tudo bem eu vou para o culto, se tiver tudo ok, eu vou dar o dízimo. Olha, se eu não tiver com nenhum problema ali, nenhum financiamento, eu vou até ofertar. Vou ajudar lá o terceiro andar das crianças e tal. Não! É o seguinte, é a fé da honra, é a fé de dizer assim: olha, eu sei que Deus está comigo, então eu vou fazer isso. Aí tem um terceiro nível de fé. É a fé como fidelidade. É a fé que não abre mão de viver o melhor de Deus, de desfrutar daquilo que Deus tem para nossas vidas, de andar com Deus. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 27. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A nossa esperança tem um nome: Jesus. A nossa esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu não confio em meus exércitos, um confia em carro, outros em cavalos. Nós faremos menção no Senhor. Eu confio nele, eu acredito nele. Por quê? Porque ele já me disse que lá no fim vai dar tudo certo. Por último,
Tem um texto em Coríntios que me marca muito. Paulo escrevendo no capítulo 4, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos os problemas. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O convite da nossa esperança é olhar para a eternidade. Quando eu escrevi meu livro, Faça a Sua Vida Valer a Pena, o convite era esse: a gente tem princípios para a gente viver bem aqui na terra. A Bíblia vai falar muito bem sobre finanças, a Bíblia vai falar muito bem sobre negócios, sobre gestão, sobre liderança, sobre ser pai, sobre ser esposo, sobre psicologia, sobre pedagogia. A Bíblia, meu irmão, é o manual para você ser o melhor profissional da terra, mas não é o principal objetivo dela, porque não é sobre aqui, não é sobre essas coisas transitórias, terrenas, é sobre a eternidade. A gente tem que lembrar que nós somos peregrinos caminhando. Vocês já viram o peregrino? O peregrino, ele não pode achar que aquele lugar é definitivo para ele, porque ele está passando. Então Paulo, quando está escrevendo, está dizendo assim: não se atentem, não fiquem ligados nessas coisas, porque elas são transitórias. A gente está firmado no que é eterno, é daqui para a eternidade. Eu vou investir energia, eu vou investir tempo naquilo que Deus tem preparado para mim. Eu quero que Deus me use como canal, porque eu quero ajudar a empreender o que Deus está fazendo na terra. Não importa onde eu esteja, no meu condomínio, na minha casa, lá no meu trabalho, na faculdade, no colégio, eu sou instrumento de Deus para abençoar essa cidade, para abençoar esse estado, para abençoar esse país. Essa é a vocação da igreja, esse é o convite. Quando Samuel coloca então os 3 altares, ele está falando: olha para o passado com gratidão, olha para o presente com confiança, e olha para o futuro na esperança da glória. O que Deus tem preparado para nós é eterno. Eu não vou focar nas coisas terrenas, eu vou focar o meu coração na eternidade. E o meu convite é para a gente continuar desfrutando dessas bênçãos de Deus. Como igreja, 111 anos, a palavra é: até aqui nos ajudou o Senhor, nos deu muito, então vamos agradecer, vamos ser gratos às pessoas que nos abençoaram, vamos ser gratos e honrar as pessoas que trouxeram até aqui, vamos reconhecer as histórias. Nós não apagamos histórias na igreja, no reino de Deus nós não apagamos história, nós honramos. Porque lá fora o povo acha que apagar a história vai te ajudar a crescer. Aqui é o contrário, a gente sabe que reconhecer a história é o que vai nos fazer crescer. Então, como igreja, vamos olhar para isso, mas vamos olhar para o presente, para o que Deus está fazendo, e dizer: eu quero fazer parte disso, eu quero me engajar, eu quero me envolver. O que é que tem para me fazer? A gente precisa ser o tipo de pessoa que dá trabalho para o pastor, de dizer assim: pastor, eu quero trabalhar, o que é que tem para mim? Tem que estar no pé dele e dizer assim: pastor, o que é que tem, pelo amor de Deus, eu quero fazer alguma coisa. E vai, e mexe, enfia o WhatsApp, fica no pé e diz assim: eu quero fazer alguma coisa, mas não me deixa parado. Eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo nessa cidade. Eu tenho um princípio que é o seguinte: se não tem cargo para você, inventa um, mas pelo amor de Deus, não fica parado. José fez isso, né? José chegou para Faraó, não tinha cargo para ele. Mas sabe qual foi a estratégia? Ele criou um problema. Ele disse assim: Faraó, tem esse problema aqui, precisa de alguém para resolver esse problema. Aí Faraó disse assim: mano, não tem ninguém, vai tu mesmo. Coloque seu coração em oração para entender quais são os problemas da igreja, da cidade que você quer resolver. Por quê? Porque se você começar a orar sobre isso, você vai ser resposta de Deus para isso. Mas não fica parado, se envolva no que Deus está fazendo. Como igreja, olhe para o futuro e diga: para onde nós estamos indo?
111 anos, que linda história. Mas tem muito mais, é daqui para a eternidade. Eu quero confiar que Deus vai tornar a nossa igreja relevante em todo o país, em todas as nações. Nós vamos plantar outras igrejas, nós vamos voltar à nossa vocação de enviar missionários, de abençoar pessoas. O ministério infantil vai ser referência em todo o país. O ministério de jovens vai abençoar a nação. Nós iremos formar uma equipe de líderes, de pessoas comprometidas. E eu quero estar nisso, eu quero me envolver com isso. Mas você também como pessoa, Deus tem essa palavra para você. Pare de murmurar e comece a agradecer. No presente, não olhe para as circunstâncias, olhe para o que Deus pode fazer. O seu Deus é grande. Não subestime o tamanho do seu Deus e aquilo que Ele pode fazer por sua vida. E olhe para o futuro com esperança, invista na eternidade, é lá que importa, porque aqui é transitório e leve, mas a eternidade é para sempre. Eu quero te convidar a ficar de pé, e eu quero que você apresente o seu passado, presente e futuro nas mãos de Deus. Eu quero que você apresente o passado da igreja, o presente e o futuro nas mãos de Deus. E eu quero que você abra o seu coração, pedindo a ajuda de Deus para você ser mais grato, pedindo a ajuda de Deus para você confiar, e pedindo a ajuda de Deus para você ter esperança nesse futuro. Deus tem mais, Deus pode mais, e eu quero que você entregue, enquanto a gente louva, fale com Deus e entregue isso nas mãos dEle.